Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, como vocês podem ver, estou em trânsito, mas eu não posso deixar de conversar com vocês todas as vezes que é possível. E eu quero agradecer a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a figurar ali no topo do concurso do IBEST, que seleciona os melhores canais, os canais que têm maior influência perante a opinião pública. Eu me sinto muito feliz, muito gratificado de ter vocês aqui como meus parceiros de sempre aqui no nosso Portal do José. E se você está chegando agora e está nos conhecendo, desde já convido você a conhecer o nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante. Enfim, participar das nossas atividades também. Todos os dias eu abro aqui um chat entre 5 horas e 5 e meia, excepcionalmente. Às vezes a gente não dá para estar ao vivo ali, mas todos os dias eu estou com vocês ali batendo um papo, colhendo também as suas opiniões, as suas críticas, as suas observações, que são sempre muito bem-vindas aqui no nosso portal. E nunca se esqueça de dar o seu joinha também, tá bom? Gente, hoje foi dia de depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Nós todos já sabemos, o que ele quis fazer. Ele quis dizer que, enfim, não teve nada a ver, nenhum tipo de influência nas pessoas que foram para frente dos quartéis, as pessoas que vestiram camisa com a cara dele, pessoas que estavam com chapeuzinho dele, pessoas que usaram verde e amarelo porque ele disse que era para usar o verde e amarelo sempre, a bandeira do Brasil sobre as costas, muitas pessoas fazendo cânticos religiosos na invasão do dia 8 de janeiro, que também tem influência de muitas figuras do mundo religioso, vários deputados federais insuflaram, vários deputados estaduais, muitas pessoas do setor privado financiaram essas caravanas, desde pequenos empresários até médios e grandes empresários também. E essa gente toda vai ficar muito encalacrada porque a fila está andando. Bom, esse é uma primeira questão aqui no nosso país. Já conversei com vocês também de que nós teremos um esvaziamento maior dessas redes sociais bolsonaristas, porque eles só lidam com a mentira e agora eles serão obrigados a dizerem mais verdades, porque todas as vezes que eles contarem algum tipo de mentira, das duas uma, ou as plataformas não vão divulgar porque sabem que estão divulgando alguma coisa criminosa, alguma coisa mentirosa, ou se conseguirem divulgar, serão responsabilizados, inclusive criminalmente. Então isso está provocando um pânico em muita gente, porque, como eu disse para vocês no nosso outro encontro, quem está acostumado a contar mentira o tempo todo, de repente você ser obrigado a dizer a verdade, é como se você estivesse ali sendo obrigado a se internar numa clínica para se livrar de algum tipo de vício. Você ficar com a síndrome de abstinência. Então essa gente está desesperada porque eles não conseguem trafegar em outro ambiente que não seja um ambiente da mentira. Bom, essas são algumas questões, e assim que a gente tiver mais gente responsabilizada perante a justiça, a gente vai poder se debruçar melhor sobre os problemas reais do nosso país. Aí a gente entra na questão econômica. E ontem, assistindo o Jornal Nacional, gente, é impressionante como é que a grande mídia ela consegue perverter também a realidade, não só por informar de forma parcial algumas informações, mas por omitir uma série de situações muito importantes. Do que é que eu estou falando especificamente? Ontem o Jornal Nacional apresentou lá, de uma maneira assim muito en passant, muito blasé, o depoimento, a sabatina que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi submetido lá no Senado Federal. Gente, ele foi desossado pelos senadores que não estavam ali para fazer brincadeira ou fazer galhofa, Muitas pessoas ficam pensando, mas será que os senadores entendem alguma coisa de economia? Será que eles tinham condição de fazer algum tipo de interpelação? Eles fizeram algum tipo de sugestão ao Roberto Campos Neto ou só foram também fazer críticas? Vamos nos lembrar, gente, que o Senado é a casa alta do Legislativo aqui no nosso país, como é também em outros sistemas. E os senadores, de uma maneira geral, eles estão sempre vinculados a algum interesse de algum grupo econômico. Ninguém vira senador de alegre, porque é alegre, exceto agora nesse momento que a gente teve essas figuras que eclodiram das trevas junto com o Bolsonaro e através das redes sociais, através da projeção que conseguiram no governo, conseguiram também alguns mandatos. Essas pessoas estão num outro universo, um universo paralelo. Os senadores mesmo, dentro da política tradicional, os deputados federais dentro da política tradicional, a maior parte está vinculada a algum grupo, a algum interesse econômico. Então, quando a gente tem, ou algum tipo de movimento, algum tipo de classe, quando a gente tem, por exemplo, ali na CPI, alguns deputados
questionando algumas situações relacionadas ao Banco Central, muitos estão, às vezes, defendendo interesses da área do agronegócio, da indústria, do setor têxtil, da mineração, enfim, do comércio exterior, de situações envolvendo alguns pontos específicos da economia, enfim. E todos eles, obviamente, estão muito preocupados com as coisas que estão acontecendo no Brasil, porque com os juros de 13,75, ninguém consegue ir para lado nenhum, né? Tem um povo aí atrás, né? Mas, enfim, vamos continuar nosso papo aqui. É assim, a gente está em local público, né? Enfim, mas faz parte. Então, quando a gente vê os senadores fazendo ali a sua sabatina, todos eles estavam bastante escolados e sabendo exatamente o que estavam perguntando, porque, de fato, a economia do nosso país, do jeito que está simplesmente atrofiando completamente as atividades econômicas. E aí o presidente do Banco Central não soube responder, fez uma série de argumentações técnicas, né, entre aspas, e o que o Jornal Nacional sublinhou foi o fato dele ter dito que o controle da inflação ajuda o pobre, ou seja, transformou uma espécie de capataz, um senhor de engenho, numa pessoa preocupada com o povo. Em dado momento lá, o senador Contarato, ele perguntou para o Roberto Campos Neto se ele sabia o preço do leite, se ele sabia o preço do arroz, se ele sabia o preço do feijão. Por quê? Porque essas figuras estão tão divorciadas, né, da realidade de uma maneira geral, que uma pergunta trivial como essa parece uma pergunta no idioma desconhecido para eles. Certamente não tem a menor ideia quanto custa um litro de leite, um quilo de arroz, assim, como é que vive o cidadão. Mas, para justificar o discurso, diz que a inflação prejudica os mais pobres. É um discurso ensaiado, um discurso que foi organizado para que ele pudesse dizer esse tipo de situação e pudesse ser pensado pela rede de televisão ou pelas redes de televisão para enganarem a sociedade de uma maneira geral, do tipo, olha, esse tipo de situação econômica que nós estamos vendo no Brasil, que beneficia o andar de cima, os banqueiros, os especuladores e os investidores sardinhas, essa situação é absolutamente técnica, ela é boa para você. É como se eles estivessem reproduzindo o discurso da época da escravidão, de que a escravidão é necessária, que os escravos têm que fazer mais sacrifícios, eles têm que ficar mais um tempo no cativeiro, para que os escravos lá da frente, eles tenham condição de terem uma vida melhor. Porque se eles não fizerem sacrifício, não se submeterem, não ajudarem a economia escravocrata, lá na frente vai todo mundo quebrar, nem os escravos vão ter mais um lugar para dormir, um lugar para beber, para comer, enfim. Essa é a mentalidade pilantra que ainda é remanescente, né, desse governo mitômano, esse governo pilantra também, que teve mitômanos de alta estirpe, né, no mundo do gangsterismo, como foi o caso do ministro Paulo Guedes, que todos nós conhecemos também, o rol de mentiras que ele colocou para cima e para baixo, né, e como todas as outras pessoas dentro do sistema aí que a gente viu vingar nosso país, pelo menos com a figura do ex-presidente da República. Gente, eu vou ficando por aqui, vocês estão vendo aí que as pessoas estão meio curiosas aqui, vendo nosso papo aqui, né? Enfim, mas eu não podia deixar de falar com vocês, de chamar a atenção, né? Exatamente dessa situação, de que nós estamos agora indo para um outro patamar e a sofisticação das mentiras, que eram mentiras grotescas, de amadores no meio da política e da economia, agora ela vai se transmutar através dos grandes veículos de comunicação que continuarão a fazer o seu ativismo econômico, o seu ativismo político, com esse tipo de fraude, dizendo que o presidente do Banco Central ele está preocupado com as questões relacionadas à inflação, que prejudica o pobre. Só que de pobre ele não entende absolutamente nada, né? Gente, eu vou ficando aqui mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e eu vou deixar mais uma vez a descrição do nosso link, né, da votação no IBEST para você ajudar o nosso portal a permanecer no topo dessa competição que é muito interessante
e é muito bacana a gente estar entre os primeiros colocados, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.